A maior parte das pessoas não tem ideia de como funciona o sistema de pós-graduação no Brasil e eu vou explicar por que isso é um problema. Olá, eu me chamo Alexandre Guilhão, sou doutor em História, também sou cineasta. Esse assunto veio à tona muito em função de um debate, entre aspas, que aconteceu recentemente entre o Jones Manuel e o Wilker Leão. Eu até fiz um outro vídeo onde eu falei que isso nem deveria ser chamado de debate, porque isso aí o que menos se faz nesses momentos é debater alguma coisa, né? Debate de ideias é zero. Então, deveria ser chamado, sei lá, embate, qualquer coisa assim. Que aconteceu lá no podcast, lá Três Irmãos, mas o pessoal gosta porque você dá view, né? Então, enfim. E em uns momentos, bom, não quero botar os dois no mesmo patamar, né? Os dois debatedores lá, porque esse Wilker Leão é um abobado completo, né? Não tem nada a agregar no debate público, nada. E isso é uma coisa que é complicado porque ele trouxe esse tema da pós-graduação e de uma maneira completamente equivocada. Isso é importante porque, assim, gente, a maior parte das pesquisas de base no Brasil, elas começam em pesquisas feitas dentro do sistema de pós-graduação. Não qualquer pós-graduação, as pós-graduações, né, acadêmicas, que a gente chama de estricto sensu, que são os mestrados acadêmicos, doutorados acadêmicos. Então eu não estou falando de mestrado profissional nem de especialização. Estou falando de mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, ou seja, pós-graduação estrito sensu. Que, como eu falei, a maior parte das pesquisas vem daí. Nesse debate, esse completo. Sei lá, não vou nem aditivar essa coisa aí desse Wilker. Ele trouxe uma informação equivocada de como funciona o sistema de entrada, né? Como é que se entra na pós-graduação. Eu vou falar sobre isso, mas eu quero, antes de analisar o que ele falou, eu quero dizer o seguinte. A maior parte das pessoas não sabe como se entra no mestrado e no doutorado. E eu quero dizer que é possível que ele também não saiba, tá? E eu vou explicar o porquê. É possível sim que ele esteja mentindo a respeito descaradamente, mas eu não sei se ele está mentindo sobre como entrar. Talvez ele não saiba. Porque veja bem, gente, vou ser bem sincero, eu tenho bastante experiência em universidade, eu fiz curso de cinema, eu fiz curso de história, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu passei mais de 10 anos dentro de universidade. E eu sei como é que funciona, porque eu fui, digamos, de uma ponta a outra do sistema. Agora, eu demorei a descobrir como é que funcionava. Isso não é uma coisa que se fale dentro da universidade, como que é o mestrado, como é que é o doutorado, como é que funciona uma bolsa. Uma bolsa de pesquisa não é como as pessoas imaginam. A pessoa que é de fora acha que, tá ganhando uma bolsa para estudar de graça. Não é assim que funciona. Então, é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da universidade. E o que me consta, esse cidadão, esse rapaz aí, ele só estudou um pouco na universidade. Ele nunca estudou, né? Ele frequentou um pouco as aulas lá para atrapalhar professor, para ficar para lacrar, para criar conteúdo em sala de aula. Para criar conteúdo de internet em sala de aula. Imagina, tu pode entrar numa sala de aula e não concordar com o professor, isso faz parte. Agora, tu querer ficar gravando para causar confusão, para ganhar like em rede social, isso é abominável. Então eu acho que ele fez pouco tempo a faculdade. Nesse pouco tempo é muito improvável que ele tenha descoberto como que se entra no mestrado. E aí entra uma questão assim, ó, a maior parte das pessoas não sabe como funciona e não é culpa das pessoas. Isso não é uma coisa que se divulga, né? Mas eu quero dizer como é que funciona, né? Porque o que o sujeito falou lá é o seguinte: tem a linha de pesquisa, então só entra quem concorda com o professor, porque já tem as linhas pré-definidas, é um absurdo ter que saber qual é o projeto antes, porque só quer dizer que vai entrar quem concorda com o professor e tal. Não é assim. Como é que funciona, gente? Para existir um mestrado acadêmico ou um doutorado numa universidade, nem todas têm. A maior parte das que tem são públicas, algumas privadas têm também. Olha só, tu tem que ter um corpo docente, né, um corpo de professores qualificado, que tenha bastante produção científica, acadêmica, e a partir daí tu vai desenvolver linhas de pesquisa a partir das especificidades dos professores. Ou seja, tu tem professores lá que pesquisam. Tu tem muitos professores numa pós-graduação que pesquisam, por exemplo, vamos dizer assim, cultura. Tu vai conseguir criar uma linha cultural. Arqueologia, tu vai conseguir criar uma linha de arqueologia. Enfim, política internacional, tu vai conseguir criar uma linha de política internacional.
Então tu tem que ter um projeto que se enquadre em uma dessas linhas, porque aí tu vai se encaixar em uma das linhas, tu vai ter um orientador que vai ser especialista no tema, que tu vai não necessariamente especialista, mas que vai conseguir conduzir a tua pesquisa. Por que que tu vai apresentar uma pesquisa antes? Pelo menos assim, na história é assim. Eu sei que em outros cursos tu não tem que apresentar o projeto antes. Então o que ele falou já não se confirma, porque nem todo programa de pós-graduação tu apresenta o projeto antes. No caso da história, eu sei que é assim. Eu não vou saber dizer todos os cursos. Eu sei que ciências sociais também tu apresenta antes. Mas cursos da saúde tu não apresenta antes, por exemplo, o projeto. Daí tu entra lá pelo teu currículo. É diferente. No, então, na seleção funciona da seguinte maneira: tu vai ver um projeto, o projeto tem que ter a ver com o programa de pesquisa, gente. Porque eu já falei, a CAPES, a CNPq, que são as agências de governo, elas vão financiar programas de pós-graduação a partir de pesquisas que tenham uma relevância para o sistema de produção científica no Brasil. Então, a universidade, ela gere o recurso que vem do governo federal, tem também um pouco de estadual, a partir das habilidades, a partir das competências que aquela universidade tem, a partir das linhas de pesquisa e dos programas de pós-graduação que ela conseguiu montar com seus esforços de pesquisa, seus esforços acadêmicos. Então, no meu caso, eu pesquiso cinema latino-americano. Entrei lá, eu tinha um projeto sobre isso, eu sabia que tinha uma linha de história cultural lá no meu programa de pós-graduação, sabia que tinha um professor que trabalhava com imagem, trabalhava com cinema, que foi meu orientador, que é meu amigo até hoje, Charles Monteiro. E a partir daí eles puderam avaliar o meu projeto, se eu trazia algo de relevante, algo de novo para o debate, se eu tinha uma metodologia adequada, um conhecimento teórico adequado, tudo isso está no projeto. Se eu tinha um currículo que permitia acreditar que eu ia conseguir levar a cabo aquele projeto, né? E aí tu tem entrevista. Primeiro eu tive uma entrevista na minha linha de pesquisa e depois uma entrevista na banca geral, que tem pessoas de todas as linhas de pesquisas da pós-graduação. A partir daí avaliam se eu posso entrar. E no caso da minha universidade, que é a PUC aqui do Rio Grande do Sul, eu aí concorri a uma bolsa de pesquisa que eu acabei ganhando, tanto no mestrado quanto no doutorado, porque eu sou um grande pesquisador, tá, gente? Eu era bom aluno, eu era bom pesquisador. Eu não preciso ficar lacrando em sala de aula. Entendeu? Porque eu estudo, eu me esforço, eu me dedico. Então o que acontece? E aí, o que é uma bolsa de pesquisa? É importante que as pessoas saibam. Bolsa de pesquisa não é assim, ó. Tu tá recebendo pra não estudar. Não, gente. A bolsa, tu, tu no caso, na minha, que era uma universidade privada, eu não precisava pagar o curso, né? Numa pública não precisa pagar de qualquer jeito. E eu também recebi um valor, tipo um salário baixo, mas eu recebia, que era para eu poder me dedicar à pesquisa. Ao invés de trabalhar e fazer mestrado, doutorado, eu trabalhava na minha pesquisa, no laboratório de pesquisa da universidade, coordenando grupo de estudos, no meu caso. Aí cada caso é um caso. No meu caso era assim, fazendo divulgação científica. Então eu de fato trabalhava bastante. E por isso que eu recebia. Porque aí é um investimento que vai ser feito na minha pesquisa e na ciência. Por que o governo dá o recurso para a universidade administrar? Gente, isso é autonomia universitária. E eu vou falar aqui como historiador por que isso é importante. Muitos foram os casos no Brasil onde governos repressivos, por exemplo, na ditadura militar, que essa gente dele defende, acontecia do governo federal querer intervir na universidade e dizer o que a universidade podia fazer ou não. Então por isso que se brigou tanto por autonomia universitária, que as próprias universidades possam gerir os seus recursos, que é o que acontece hoje. Por isso que é importante esse debate. Por isso que é importante, mas um debate de verdade. Não, ou seja, eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Eu próprio, eu tenho muitas críticas à pós-graduação no Brasil, ao sistema de pós-graduação, à maneira como funciona e até a seleção de entrada. Mas as críticas que eu tenho são críticas de verdade. Não são críticas de um forasteiro que não conhece o assunto, que não sabe como se faz a entrada, que não sabe como se faz a manutenção e não tem conhecimento nenhum, nem prático, nem teórico, nem nada. Então o debate que eu posso vir a fazer é o debate de verdade. Não é o debate a partir de vontades. Porque, gente, quem coloca a vontade acima dos fatos tá querendo criar tumulto e tá fazendo a tática
que era feita lá nos anos 30 e 40 pela extrema-direita, pelos fachos, né? Não é à toa que o filme bigodista, adolfista, mais famoso que aconteceu na época se chama Triunfo da Vontade. Então, é a vontade, a minha vontade, né? E aí fica aquela coisa assim de que o debate passa a ser aquilo que eu quero que seja e não o que é de fato. E isso não pode acontecer demais. Ciência e pesquisa se faz a partir de conhecimento teórico, prático, histórico, para a gente achar coisas objetivas. Não se trata aqui da verdade absoluta. Tudo é discutível, tudo se dá através de uma dialética, mas de uma maneira teórica, metodológica, não a partir de gritaria e de lacração na internet como ele e esse pessoalzinho gosta de fazer.